Olá, sagitarianos e sagitarianas, sejam muito bem-vindos à família Magia e Tarô. Espero que esteja tudo bem com vocês. Você que está aqui de regresso, gratidão por estarem me acompanhando mais uma vez. Você que está aqui pela primeira vez, espero que se sinta em casa. Já convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos vídeos daqui para frente, doravante. Mas também convido você a fazer uma turnê aqui pelo canal. Há muitos vídeos aqui interativos, leituras intemporais, ou seja, serve para a altura que você assistiu o vídeo, leituras profundas, leituras que de alguma maneira possam trazer na sua sintonia uma ferramenta para você ter uma vida mais plena, leituras intuitivas que podem trazer um momento aqui de conforto e um direcionamento para vocês seguirem em frente mais confortáveis. Mas vamos fazer aqui a leitura para o mês de julho para vocês, lembrando que é uma leitura generalista, vai mais de acordo com o momento de alguns, menos de acordo com o momento de outros, mas sempre pedindo a espiritualidade para vocês que se sintonizem com este momento, com esta leitura, que ela de alguma maneira também empodere a sua vida para um momento de grandiosidade, para uma vida de fertilidade em todos os sentidos. Gratidão. E eu peço aos meus mentores mais um momento, mais uma oportunidade de poder ser emanado pelas vossas energias, pela vossa sabedoria, as vossas mensagens, pela caridade por vós aqui trazidas, através dos nossos oráculos. Gratidão. Vamos começar na energia da leitura com o oráculo da sabedoria. Por quê? É um questionamento esta carta. O porquê? Então traz aqui no mês de julho, para alguns de vocês, perguntas, né? Algum questionamento. O porquê? Vamos precisar, obviamente, de continuar a leitura para saber, mas muitas vezes quando sai esta carta, é um questionamento de a gente parar um pouquinho e ver por que a gente não foi mais longe numa situação, por que eu não consigo, às vezes, me concentrar em algo, estabelecer um limite, deixar, às vezes, uma procrastinação, um vício, alguma coisa. Alguma coisa que deveria ser simples, mas há uma barreira. Mas vamos, através dessa leitura, romper barreiras. Vamos pedir aos arcanjos o complemento para essa energia de abertura. Quatro de paus. Satisfação, paz e abundância. Vida familiar feliz. Conclusão bem-sucedida de um projeto. Força para concluir um projeto. Esse questionamento é algum projeto que você tem que não estava saindo assim, né, das mãos, não estava saindo do papel, das ideias, mas é um mês favorável, né? Por que não investir em algo que você tem poder, tem capacidade e você está se limitando? Por que não ter uma vida plena, feliz, abundância, satisfação e paz? Vida familiar, né? Às vezes esse questionamento em relação à vida familiar às vezes, por que a gente se agarra assim em algumas coisas, às vezes até coisas pequenininhas, né? E não conseguimos superá-las, né? Às vezes uma raiva, uma inconclusão, uma falta de contato com pessoas, né? E às vezes essa reflexão traz a resposta certa e traz assim a concentração no que é importante, que é ser feliz, uma vida de abundância, um sonho, um projeto que deveria estar em andamento, ainda não está, mas esse mês de julho para muitos de vocês vai estar. Vamos pedir ao oráculo das vidas passadas também um conselho, uma carta importante. Sagitário. Fobias, medos? Medos que vêm aqui de vidas passadas. Medos. Pode vir de vidas passadas ou não, né? Não é para o oráculo se chamar assim. Precisamos tratar sempre. A leitura é que vai dizer. Mas fala aqui de medos, né? E você que está limitando aqui. Né? Por quê? Por que esses medos? Por que essas inconclusões na sua vida? Por que aquele projeto que não sai da gaveta é a grande pergunta? Vamos procurar aqui nós, junto com os meus mentores, a resposta para vocês.
Vamos começar falando de relacionamento, vamos falar de amor em primeiro lugar. 3 de ouros. A lua. 10 de espadas. Uau. Sentimento. Sentimento, união marcam esta energia de julho. Mas lá está a lua trazendo medo. O medo pela dor. Interessante, esse tipo de situação, o medo da dor, às vezes dentro de um relacionamento, né, a inconclusão, alguma insatisfação, e traz medo, né, medo de não conseguir ser feliz. Às vezes uma porta que se abre para um novo caminho, mas o medo impede você. É viver o mal conhecido. E o medo de viver o desconhecido com outra pessoa, eventual separação. Às vezes nem é uma separação, às vezes se impor um pouquinho e só já traz medo para você. É o inconsciente lutando contra. Então, é aquela história, às vezes, do. Não estou querendo comparar o relacionamento com o carrasco, mas aquela história do carrasco que é conhecido começa a fazer menos medo do que um carrasco, né? Um torturador, na verdade, desconhecido. Né? Não sei se você já leu coisas a esse respeito, né? O medo do desconhecido pode estar aqui envolvido energeticamente no seu inconsciente passado. Passado, convites de amor, né? Mensagens de amor, convites de amor, caminhos de amor que chegaram aqui ao fim. Então, estou falando aqui, não necessariamente todos, mas estou falando para muitos de vocês que de relacionamentos, promessas, né, de amor que chegaram ao fim. E, aliás, o sentimento, né, que chegou ao fim. Às vezes pode estar com uma pessoa dentro de 4 paredes, mas o sentimento chegou ao fim, né? Ruiu, tá aqui à toa, acabou. Não está sendo vivido. É um desacreditar, né, na pessoa. Pode ser um relacionamento de muitos anos, pode ser aqui alguém que surgiu na sua vida e, às vezes, até por um curto período de tempo, né, parecia uma grande promessa de amor, mas ruiu. Estou falando do passado, tá bom? Só identificando aqui alguns de vocês. Eu vou aqui, não falando se é de muito tempo ou se é alguém que passou pela sua vida, mas se essa pessoa ainda representa alguma coisa para você. Aqui o amor ruiu, mas às vezes pode ser uma pessoa que surgiu na sua vida, mas você ainda tem ela, não consegue esquecer. Entende? Embora o sentimento foi abalado, né? Mas às vezes não se consegue esquecer uma pessoa. Parece que ela ainda influencia a nossa vida. Eu sinto isso na leitura. Vamos ver essa pessoa, o que é que ela representa, o que é que ela sente. Vamos pedir aos mentores que eles clarifiquem. 10 de copas, né? Como se fosse uma união aqui, um projeto de família, né? Princesa, pois, princesa de copas. E o mundo, o aventureiro. Gente, tá, o que que eu estou identificando aqui? O descomprometimento mesmo, tá bom? Pessoa que apareceu, pode ter tido um relacionamento com você de muito tempo, de muitos anos, pode ter passado pela sua vida, uma promessa de amor que ruiu, sentimento ruiu. Realmente, a pessoa parecia, era muitas promessas, né, de amor, família, mas de repente parece que quis ser um aventureiro. Ou era um aventureiro, né, e essas promessas eram simplesmente infundadas, não é? E tem essa energia com a pessoa. Desejo de ter uma família? Tem, só que ao mesmo tempo é como se nunca se chegasse, né? Ou se descomprometesse com isso.
o eterno aventureiro, né? Neste momento é essa energia. Então não tenho muito comprometimento aqui a dar para vocês. E agora vem o medo, a fobia. E por quê, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar a sua vida amorosa no futuro. Rei de espadas. A força. Dois de ouros. Os mentores, o que está querendo dizer a força aqui? Rei. Subjugação. Gente, o que é que fala aqui? Você tem uma fobia, ou seja, um medo, né? Inconsciente dentro de você. E às vezes até se torna algo, para alguns, né? Se torna algo assim, até espiritualmente, como um critério. Sabe aquela pessoa que liga tudo espiritual a todas as coisas, né? Não estou dizendo que não seja uma realidade, mas vive isso assim muito intensamente. E em vez de se equilibrar, desequilibra. Você precisa de equilibrar suas ideias, a sua mente. O que eu estou aqui vendo, você atrai sempre pessoas que, de alguma maneira, a sua fobia, a sua insegurança, né, ela desestabiliza a sua vida amorosa. Pode ter desestabilizado um relacionamento de repente, um relacionamento até que teve uma certa longevidade, ou você se relaciona com pessoas que, de repente, né, elas se afastam. E quanto mais você tenta ter uma resposta, mais aproximar, aquele seu medo afasta. Afasta a possibilidade de contato e resolução, e a pessoa se torna assim, como é que eu vou dizer? Ela se torna assim, áspera até, muitas vezes. Às vezes até rude, aquela pessoa que pode, assim, às vezes atirar na cara, eu já tô com outra pessoa, entende? Eu tô noutra. É. Para alguns de vocês, sentimentalmente, essa pessoa já não representa nada, né? Por causa dessa arrogância. Ela não representa, assim, sentimentalmente um amor tão grande. Não, já não é isso, né? Ruiu, alguns de vocês até não representam nada em termos de sentimento. Mas vocês queriam uma resposta, né? Esse medo que continua dentro de vocês, né? Esse porquê do medo. E por que que eu atraio assim pessoas assim, né? Que trazem uma certa, ou acabam por trazer essa frieza, de repente elas são rudes, né? Nas palavras com você, francas, diretas, mas em termos de separação e não em termos de união. Então é preciso tratar esse medo, essa fobia, parar e perguntar por que esse medo. E o próprio medo de ser feliz, exatamente, né? É como, sabe o passarinho que se abre a gaiola, né? Ele tanto quer a liberdade, abre a gaiola, você abre a portinha e ele não sai, não aproveita novas oportunidades, tem medo, né? Desaprendeu de voar. É uma presa fácil, né, para os predadores. Isso. Pode ter vindo de vidas passadas? Pode, claro. Mas o importante é curar. Seja desta vida, esse medo seja de vida passada, o importante é curar, não é? Então a gente tem que perguntar o processo de cura. Pendurado, algo espiritual. Espiritual muito forte, realmente vidas passadas para muitos de vocês, ainda influenciando. Seis de copas, o mártir da família, o mártir que cede. Ok? Espiritualidade, me elucidem este pendurado como cura agora. Ok? Nova de paus. Mudar o sentido deste pendurado, né? Ver a vida de uma maneira assim insegura, medo, né? Sacrifício em prol da aceitação. É como se você muitas vezes não se posicionasse, medo das pessoas julgarem você por uma ideia, um posicionamento, uma característica,
um pensamento, um desejo, né? Então, é como você quer se dar bem com todo mundo, né? E é um saco de pancada no fim. Em vez de ser a pessoa recompensada, é a pessoa martirizada. Você tem que sair desse tipo de situação. Ser quem você é. Assumir para você quem você é. E assumir perante você e as pessoas. A pessoa chega para você e diz que tem um conceito e você não é de acordo com ele, simplesmente em paz, claro. Mas dizer a sua opinião sobre um assunto, um tema, ser você, ser você. Tirar esse medo, né? Assumir a sua característica, assumir os seus sonhos, os seus desejos. Assumir não significa espalhar os seus sonhos, né? Atrair inveja, mas assumi-los, ter um planejamento, uma interferência, alguém que também quer abusar da sua boa vontade, saber dizer sim, saber dizer não. Entende? Deixou-se influenciar o medo da não aceitação. Acontece com muita gente, melhores famílias, não se preocupe. Julgamento, renascer. E cair fora do julgamento de outras pessoas, né? Porque é um julgamento simplesmente mais para abusar de você, e não para ajudar e não ser de igual para igual, tanto em relacionamentos amorosos como em outras circunstâncias aqui da vida, né? Você abriu, né? Você começou a dizer sim a muita coisa. Oito de ouros. Trabalhar sobre isso e fazer disso uma rotina um pouco maior. E às vezes até treinar. Treinar por quê? Eu conheço muita gente, né, que fala assim, quando chegar aqui fulano ou cicrana, né, às vezes até numa reconciliação, quando ele vier me procurar, eu quero, eu desejo, eu amo, não vivo sem a pessoa, mas eu vou me impor, assim, em uma coisa, também vou querer saber e a gente tem que se comprometer mais, né? Chega na hora não diz nada disso, só diz sim, 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 sim. Então você tem que treinar isso, né? Treine com outras circunstâncias na sua vida. Vá treinando saber dizer sim, saber dizer não, com justiça, não é? Não é treinar a dizer não, só não, né? Se você treinar só a dizer não, também fica ruim o negócio. Mas a justiça, né? E o saber por que que eu disse sim a uma pessoa, uma situação, e por que que eu disse não. Por quê, exatamente. Voltamos aqui ao início, né? O porquê eu tenho certas atitudes aqui com pessoas, em certas situações. O porquê? Se depois é só para eu me ferrar. Por que que eu digo sim a uma situação? Se depois é contrário àquilo que realmente eu queria. Entende? E tem que treinar, tem que trabalhar isso para fazer parte da sua vida, né? O saber dizer sim, o saber dizer não, o saber saborear. Não pode dizer sim a tudo, não pode dizer não a tudo, mas equilibrar, ter equilíbrio, né? Não pode ser um mártir, tem que ter prazer naquilo que você faz, ajudar o outro com prazer, amar uma pessoa com prazer. Às vezes dizer não a uma pessoa que às vezes até para corrigir, né? Para dar a capacidade da outra pessoa, ela enfrentar, né? O seu dia a dia com a coragem dela e não com o seu medo. É um renascer. Precisa trabalhar isso. E principalmente, né, você, por exemplo, uma situação que alguém pede uma ajuda, ou alguém pede até um passear com você, uma pessoa que entra na sua vida. Vamos nos conhecer melhor, vamos ao cinema, um jantar, um café. Que resposta eu devo dar? Sim ou não? Se eu digo sim, por quê? Porque a pessoa é agradável ou é aquela situação, não é? E se for bacana, entende? Medo de perder uma oportunidade, é isso? Ou você sintonizou que realmente poderia ser alguém bacana? Entende? Não é um fantasiar. Compreende? Então, por que não dizer sim? Eu digo sim, deu um prazer conhecer uma pessoa bacana. Pode ser depois um relacionamento ah, que dê frutos, pode não ser só um conhecer,
Não importa, mas eu tive uma razão de dizer sim. A pessoa convidou você, você não sintonizou, você não gostou da palavra, a maneira de ser, e vai dizer sim, por quê? Né? Para se arrepender depois? Entende? Então, o motivo, né? A motivação é mais para o não, por que que eu digo sim? Entende? Então, tem justificativas para dizer sim, dizer não, dizer talvez, né? Talvez também vale. Trabalhar em cima disso, né? Na percepção de por que que você diz ou faz alguma coisa. Um amigo pede ajuda para você no domingo, aquela pessoa que quando você precisou de ajuda, nunca apareceu, só aparece para comer na sua casa. E favores que você pediu para ela, ela falhou. Nunca foi uma pessoa bacana. Ela pede um favor num domingo aí e você diz sim, por quê? Entende? Eu não estou falando isso como uma vingança, ela nunca me ajudou, que a gente, um conceito espiritual, né, de ajudar sem esperar recompensa. Eu estou falando, às vezes, um dizer não para chamar a pessoa que ela tem que mudar também. Entende? Às vezes, esse conceito espiritual de dizer sim sem esperar retorno, nada em troca, ok, é ótimo como missão espiritual, aconselho, sim, mas tem que trazer satisfação em ajudar. Você dizendo sim, obrigada, contrariando, que você até mesmo dizendo não, seria um benefício para a pessoa, para ela poder se autoavaliar, né? Ou seja, na verdade você se sente mal com você e se sente mal com a própria realidade. Você não está cumprindo algo para engrandecer a pessoa. Você está ajudando ela a ser um abusador. Por isso que esse sentimento de sentir-se mal, por que que eu disse sim depois e depois vai lá? Ou se você depois resolve não, é como quem não tem palavra. Então, abre uma situação para outra pessoa se vingar de você que você. Entende? Isso precisa de equilíbrio. Quando eu digo sim, um amigo que veio, né? Aquele amigo bacana que me ajudou. Se eu disser não, por que que eu disse não? Realmente não podia ajudar? Entende? Se eu digo sim, eu vou recompensar uma pessoa que me ajudou, aquele cara bacana, vou mostrar para ela que ela ser positiva ajuda a ter respostas positivas, não é isso que nós falamos muitas vezes? O universo nos recompensa, mostrar, está encorajando a pessoa a ser bacana, você também, traz satisfação, é o caminho certo. Entendem? Isso é preciso ser analisado. Isso é preciso ser um ritmo, ser trabalhado para você realmente ser feliz. Esse tipo de situação, esse medo e de não saber a palavra correta, está trazendo os sentimentos envolvidos em situações e pessoas chegam a um fim, porque ela não tem sustentabilidade na sua palavra, no prazer em fazer, no prazer em estar com alguém, entende? Vai sendo diminuído, porque você não está sendo você própria. Ou você próprio. Então você tem que criar agora uma observação, uma rotina de lutar para ser quem realmente você é. Claro, se você tem. E o notar é muito importante, né? Se você está se transformando numa pessoa intransigente e amarga, tem que reparar isso e tem que entrar em harmonia outra vez. Ninguém está falando para você ser arrogante e azedo. Eu estou falando para você ser equilibrado. E para ter prazer. Prazer para você e para os outros, né? Não falei que uma recompensa do universo, recompensa para outras pessoas, lição para algumas, entende? Isso precisa de um equilíbrio para você ser feliz. Esta chave, esta leitura, sai muito em leituras particulares, né? Porque ela acontece com muita gente, esse tipo de desequilíbrio. As respostas que nós damos às pessoas e às situações, elas são descompensadas, né? E o medo, ele é pai ou mãe, e se calhar os dois, de grande parte dos nossos defeitos. O medo de não ser feliz, o medo de não ser bem sucedido, e a gente começa a ficar assim, azedo, inconstante. Eu não vou muito além, né? Teria uma palestra para falar sobre o medo, não cabe no propósito desse vídeo
Mas o que é importante é você se auto-observar para poder trazer essa mudança. Ok. Olha só. Eu falei em prazer, não é? É isso. Mas não só. O equilíbrio espiritual. A abertura agora de assim de como é que eu vou dizer isso aqui? Uma abertura aqui, não é? Para vamos dizer para a sua vida, para o mundo, ser você próprio, uma abertura, um equilíbrio espiritual, não é? A carta temperança. O equilíbrio, né? Para o prazer, para estar aqui, em primeiro lugar, longe de ser uma pessoa que se sente escravizada por alguma coisa, né? Pelo medo, longe disso. Mas uma pessoa que consegue usufruir, ter prazer, estar mais com os pés na terra, reconhecer-se mais a você próprio, o seu poder pessoal, num sentido positivo, bacana. É libertar-se de uma escravidão, escravidão do medo. É realmente ter a sua opinião. E isso vai atrair, né? Você vai se transformar num imã para atrair agora novas possibilidades, novos equilíbrios na sua vida, com satisfação, com bem-estar, com uma energia diferente, mais vitalidade. Eu sinto alguns de vocês até doentes por causa desse medo, dessas inconclusões, e traz até mais saúde, vitalidade. Poder de decisão e poder de atração. O que eu vejo aqui em termos amorosos, né? É no fim aqui de alguns aqui de um processo aqui ao longo de um medo, você poder como é que eu vou falar isso aqui para alguns de vocês, né? Alguns poder gritar de prazer, alguns, né? Quente, sem medo, partilhar com alguém a sua sensualidade, os seus desejos, também as suas fraquezas, né? Alguém que partilha aqui de algum conceito espiritual, onde você consegue ser franco, né? Alguma coisa que você ainda precisa mudar na sua vida, às vezes foi ganhando assim a raiva de alguém, algumas coisas que precisam ser mudadas, né? Tem essa possibilidade através de um relacionamento, mas também através de outras pessoas, outras capacidades, né? Dá que entender aqui que é uma capacidade até mesmo para vocês poderem viajar, conhecer, ver o mundo de outra maneira e até mesmo ver o mundo mais perto, o mundo mesmo, fisicamente, algumas viagens, abre um caminho para você. Conhecer outras culturas, mesmo aqui culturas de pessoas e culturas espirituais, né? Viagens materiais e espirituais também. Ou seja, uma diferença muito grande. Isso torna você um imã, realmente, para se livrar do medo. O medo é que abafou. Abafou. Mas agora você vai poder gritar de prazer. Gritar de prazer que eu digo, sim, naquilo que você pensou, mas gritar de prazer, falar assim, estou feliz, estou bem, sem medo, sem contrariedade, sem medo de ser atacada, né? Sem medo de perder. E às vezes até um trauma espiritual. Ah, se eu falava, a inveja vai me destruir. Entende? Não, se sentir protegida. É claro que a gente tem que se proteger da inveja, não é contar tudo, mas não pode se tornar uma fobia a inveja dos outros, não pode se tornar uma castração, entende? Senão a gente começa a não querer ser feliz para não atrair mais inveja, para não ser mais, entende? Não, tem que ser o caminho do progresso, a proteção, a firmeza, né? Você tem uma firmeza como pessoa espiritual para que ninguém a consiga abalar, já ter as coisas, os seus objetivos, os seus sonhos realizados. Então já não tem medo de expressá-los e vivê-los, entende? É isso que é libertador aqui nesta leitura para você. Não ter medo de ser feliz, estar protegido contra os maus olhados, vamos dizer assim. Entende? Vamos falar da leitura agora em termos de trabalho, leitura material. Eita.
Júlio, em termos de trabalho, fala aqui de reuniões aqui de sucesso. Algumas coisas que, por exemplo, foram desmarcadas, né? Reuniões ou trabalho foi desmarcado ou perdido, parecia assim um destino, né? Mas agora que traz aqui novas possibilidades. Entrada aqui em novos projetos, trabalho em grupo, novas empresas, novos empreendimentos. Alguma coisa que aconteceu, trouxe um desequilíbrio, mas ao mesmo tempo, nesse mês de julho, você sente que era algo necessário, algo para desafiar você. E é uma terapia de cura, às vezes. Você tem medo do novo, evita, e vem aqui o destino e traz aqui dá uma rasteirazinha para você ter que entrar no novo, né? Entra com medo, entra, mas você tem que fazer do medo coragem. Então, mês aqui positivo, aqui para encontro de novos trabalhos, novas pessoas, novos grupos de trabalho, algo que também está fazendo falta para você, porque não estava conseguindo, né? Sempre o medo, né? O acanhar, sempre um pouquinho abafado. Agora, eu sinto você numa posição um pouco mais elevada. Ainda não está no cimo do degrau, mas mais elevada, mais comunicativo, mais comunicativa, mais segura perante o seu trabalho e as possibilidades, mais segura também numa entrevista, por exemplo, que pode aparecer para você, mas transmite mais segurança, que é importante. Tudo devido à cura desse fator medo, dessa fobia, tá bom? E agora o progresso em termos de finanças. A estrela. Três de espadas. E o mago. Em termos de finanças é assim, há um caminho aqui você para ser uma pessoa de mais sucesso, mas traz uma certa dor. Você precisa aqui de uma ajuda, um complemento. É um mês assim positivo. Há um projeto aqui que é certo, seguro, mas você pode estar aqui numa dúvida entre alguns pontos, né? E precisa estudar mais, precisa ah, mais assertividade, mais conhecimento, tá bom? Antes de entrar num projeto novo. Ele existe, mas não pode ser feito à toa. Eu vejo aqui uma dor aqui em alguns de vocês, como que perdesse assim um tipo de uma oportunidade de estudos, uma qualificação ou um parceiro aqui de negócios, tá bom? Então, precisa um olhar atento. É preciso esse rigor aqui. Há um investimento bom para você, é um caminho melhor para você em termos de finanças mais tranquilas? Existe, mas é preciso uma observação e é preciso muito estudos. Dá a entender que às vezes você quer apostar em algo assim muito superficialmente, né? Entrar de cabeça. E depois vem as dificuldades, você desiste no meio do caminho. Isso tem que ser não é evitado, isso tem que ser realmente tirado. Precisa aprofundar mais nas possibilidades, no caminho, na seriedade aqui de um projeto para realmente ele ser materializado como abundante, tá bom? E espiritualidade. Princesa de Paus. Sacerdotisa. Príncipe de Copas. De tudo que está aqui, você é uma pessoa que tem que estar assim em companhia de pessoas. Claro que de pessoas positivas. Mas você não pode ter medo aqui da inveja das pessoas. Por que o medo da inveja? Porque pessoas, eventualmente você lida com muita pessoa invejosa. É natural, tá bom? Então tem que requalificar. Algumas coisas têm que ser mantidas em segredo, que faz parte só de nós, mas outras coisas têm que ser vivenciadas. Saber dizer sim, saber dizer não, sem medo da inveja, da contrariedade, da raiva, do que for. Não permita que a energia do outro, seja quem for, invada a sua alma, a sua energia. Precisa de proteção, precisa de seriedade. Algumas coisas em segredo, outras como atitude. Dizer não, dizer sim, como eu falei ali. Não vamos voltar atrás. Tá bom? Eu sinto que você precisa e vai ter uma pessoa importante. Pode ser um grande amigo, amiga,
ou companheiro amoroso, caso você não tenha, caso sintonizou com esta queda, mas está no seu destino, para esse caminhar agora juntos, como um vencer esse medo. Alguém que você possa falar, que compreenda o mais íntimo do seu ser. Entende? Vai ser muito importante essa pessoa. E é como se você... Eu falei assim, poder falar o mais íntimo do seu ser. Não é só poder falar, é como que sem falar ele já saiba muita coisa. Entende? Isso mesmo. Alguém que parece que está sempre dentro de você, mas você não se sente invadida, você se sente complementada ou complementado por essa pessoa, porque ela tem a palavra certa na hora certa, ela aparece na hora certa, entende? Com a palavra certa ou a atitude certa, uma atitude de proteção. E cada vez você vai sentindo que essa proteção não é algo necessário, é algo espontâneo, porque as fobias, os medos, você vai interrompendo. Então, em vez de ser um complemento, só uma proteção, é aquele conceito do transbordar. Duas pessoas otimistas, duas pessoas que têm muito a dar um para o outro, que conseguem dar um ao outro. Porque é como se fosse um dois em um, duas pessoas sendo uma só, porque a cumplicidade é muito grande. Pessoal, gratidão, um grande beijo no coração, mês abençoado para vocês. Não esqueçam de um delicioso abraço virtual na forma de um joinha, se você gostou do vídeo. Você que é membro, me espere aí com mais um pouquinho de informação. Grande beijo no coração e até a próxima.